Luz na TV Mon HD, hoje com Tiago Goulart, falando da experiência pessoal de contato extraterrestre. Nós já fizemos um episódio, agora estamos fazendo a continuação, né? Aqui com o Tiago Goulart e o seu Júlio Correia. Um prazer a todos. Então, Tiago, vamos continuar então com a nossa... Nós fomos até quando o Tiago tinha 24 anos, né? Nesse primeiro episódio. A partir daí, agora nós vamos continuar, né? Essas experiências de contatos, né? Extraterrestres que nós temos aqui através do Tiago Goulart. Isso aí, pessoal. Dando continuidade aí aos fatos ocorridos, eu estou tentando mais ou menos resumir, porque é muita coisa. Certo momento eu vim de Gramado para cá, depois de ter acontecido todas essas coisas, e eu fui trabalhar numa zona rural, onde na primeira noite já começou a aparecerem luzes. E meu colega de trabalho, como não estava acostumado com aquela situação, começou a se indagar, o que está acontecendo? A gente começou a gravar vídeos, fotos, a gente começou a receber áudios através do rádio HT. O rádio HT é um rádio de comunicação de trabalho. Esse rádio começava a me chamar de noite e começou a tocar frequências de sons que são inexplicáveis. Eu tenho elas gravadas, que eu gravava com o celular enquanto tocava no rádio. Então, assim, começou a acontecer fatos na nossa frente, aonde nós estávamos. Como era uma zona rural, a coisa ficou evidente de a 20 metros. Eu tenho vídeos a 4 metros de distância, com as luzes no chão, luzes piscando na frente a 20, 30, 40, 50, luzes no céu, frequências. Então as coisas começaram a ficar num grau muito elevado. O que acontece? Tudo foi feito em etapas. A primeira etapa começou com o aparecimento das luzes. Essas aparições aconteciam praticamente todos os dias, todas as noites, melhor dizendo, durante 6 meses ininterruptas. Às vezes falhava 2 dias, 3, às vezes ficava 9 dias. Foi um dia que eu ainda falei pro Sérgio, eu estou até meio preocupado, estou meio triste que eles não estão aparecendo, mas calma que eles vão vir de novo e tal, aquela coisa bem assim. Então, esse período de 6 meses, a gente gravou, a gente filmou tanta coisa, aconteceu tanta coisa com nós, e começou primeiramente com avistamentos. A segunda fase foi a fase das frequências, a tocar no nosso rádio. Primeiramente tocava só no meu, e eu perguntava para o Sérgio, porque o Sérgio, teu rádio tá chiando e tá tocando. Eu disse, não, cara, tá parado, mas olha aqui, que som é esse que tá tocando aqui e tal. E ele começou a ficar meio assustado, isso é a verdade. Eu disse, cara, não é coisa ruim, Sérgio, se fosse coisa ruim a gente já teria passado alguma coisa, então vamos manter, vamos focar e vamos continuar. É o que a gente tem para fazer. Ele dizia para mim, não, Thiago, eu não sinto coisa ruim, mas a gente fica perdido, a gente não sabe o que é, mas a gente vai saber. Pode ter certeza que a gente vai saber. Então, primeira fase, avistamentos. Segunda fase, contato por rádio através de frequências, que depois vocês vão entender o motivo dessas frequências. Das luzes, as cores das luzes também tem motivo, existe uma frequência por trás delas. A terceira fase foi a telepatia. A gente começou a receber diretamente as mensagens na cabeça. E era uma coisa muito interessante, que ao se aproximar do trabalho, a gente já sabia, eu, por exemplo, já sabia que eles estavam ali, sabia que eles estavam presentes, porque se conectava, vinha uma pressão intracraniana, não é dor, longe disso, era uma pressão, como se quando a gente anda de avião, aquela pressão normal, a mesma pressão, só que era cerebral, era no cérebro. E tu continuava ouvindo, aí disse, cara, eu tô ouvindo algumas coisas, o Sérgio assim, cara, eu também tá estranho isso, assim, não, eles estão tentando se comunicar, Sérgio, só pode ser isso. A partir dali, começou a entrar mensagens avisando sobre a pandemia, mensagens sobre nós, que nós teríamos um objetivo, tanto eu quanto ele, cada um na sua individualidade, cada um faria alguma coisa de acordo com a sua evolução, o seu modo de ser. Então, isso futuramente. E foi avisado que o quê? Que proximamente, possivelmente, até 2030, haveria uma grande aparição para todos no planeta, não só para nós. E todas as pessoas seriam, né, despertas por isso. Então, essa seria uma grande informação que a gente recebeu, né, na época ali. Então, a partir da telepatia, a gente começou a receber essas mensagens indicando coisas e tal.
veio uma mensagem numa certa noite para mim. A gente jogava sinuca lá na empresa, no horário de descanso, entre meia-noite até 1h30 da madrugada. Chegou uma certa noite, a gente foi jogar sinuca e eu estava aguardando o Sérgio jogar. Nesse momento entrou uma telepatia, entrou uma mensagem na minha cabeça e dizendo assim para mim: vai ser hoje. E eu disse: Sérgio, acabaram de me dizer que vai ser hoje, o que vai ser hoje? E o Sérgio olhou para mim e perguntou: Thiago, o que tu tá me falando? Eu disse: não, eles vão vir aqui hoje à noite, a gente vai ter um encontro, um contato. E o Sérgio olhou para mim apavorado: não, mas não pode ser. Eu digo: Sérgio, então, eles estão ali na Saveiro que eu trabalho, estão ali no carro da empresa, estão fazendo alguma coisa e vão me deixar alguma coisa lá que é pra gente achar e pra te ter a prova concreta que eles vão estar aqui. E o Sérgio olhou pela janela: não, mas não tem ninguém. Sérgio, estão ali no carro. Escuta só. Olha só. Eu pensando nisso, eu já sabia que era eles. Eu não tinha dúvida. Então eu disse pro Sérgio: Sérgio, faz o seguinte, para te provar, para eu te provar o que eu estou te dizendo, para te ter certeza do que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte: nós vamos fechar aqui a sala, eu vou te pedir para que tu vá 3 passos na minha frente. Alguma coisa eles fizeram ali no carro e deixaram para mim, para ti, pra gente entender que vai acontecer alguma coisa. E o Sérgio olhou: não, mas não é possível. E o Sérgio ficou com medo. Ele disse: não precisa ter medo, cara. Pode ir 3 passos na minha frente, eu vou atrás de ti. O Sérgio, primeiramente, fechou a porta e o salão onde a gente jogava sinuca. As bolas estavam todas em cima da mesa, a gente tinha largado os tacos ali, eu saí primeiro que ele da sala. Isso só para não deixar dúvida para as pessoas não entenderem, não. No que ele fechou a porta, apagou as luzes, porque ele sabia qual era o disjuntor, né? Eu era novo na empresa, né? Ele foi lá, desligou o disjuntor. A gente saiu da sala. Quando chegou na Saveiro, perto da Saveiro, eu digo: agora eu preciso que tu vá na frente. Abre a Saveiro. Pode abrir. Alguma coisa aí dentro tem que vai te dizer a resposta sobre hoje. E o Sérgio olhou assim: cara, eu não vou mexer. Cara, pode abrir a Saveiro, não tem nada de mal. É só uma mensagem. O Sérgio abriu a Saveiro e naquele momento eu recebi na minha mente: mete a mão na ignição. Pega a chave. Foi essa a mensagem. E eu disse: Sérgio, mete a mão na ignição e pega a chave. Tira a chave da ignição. Posso mexer mesmo? Pode ali, não vai te acontecer nada. O Sérgio meteu a chave na ignição, não estava lá a chave. E o Sérgio olhou para mim: Thiago, tá contigo a chave? Sérgio, não tá comigo. Olha aqui no meus bolsos. Não tá comigo, a gente precisa achar a chave. Por que eles fizeram isso? Era para mim achar a chave onde é que estava, para a gente procurar, porque naquele momento eu teria que sair com o carro. Era um indicativo para mim sair com o carro para acontecer o encontro. Prestem atenção. Nisso, eu entrei em desespero, porque eu era responsável pelo carro da empresa e disse: cara, eu não peguei, eu juro pela minha mãe, pelo meu filho, eu jamais faria isso contigo. Eu recebi a mensagem e a gente precisa procurar essa chave. Eu tenho que achar essa chave. E o Sérgio: cara do céu, o que é isso, Thiago, o que é isso? A gente foi lá nos fundos, antes de jogar sinuca, a gente estava comendo bergamota. Será que a gente não deixou lá? Quando a gente estava indo no meio do caminho, que era um pátio gigante, eu disse: Sérgio, não tá lá. Vamos voltar. Não tá lá. Thiago, olha nos teus bolsos. João: Sérgio, pelo amor de Deus, olha nos meus bolsos tu. Ele me apalpou, disse: cara, pra ver se eu não tô louco, eu disse pra ele, né? E ele começou a rir, disse: cara, não tá comigo, eu juro pra ti. Nesse momento, pessoal, a gente voltou, o Sérgio deu uma ideia: vamos voltar na sala de sinuca. Sérgio, sabe que eu não me mexi na sala de sinuca, eu só joguei contigo. E foi tu que fechou. Quando a gente abriu a porta da sala de sinuca, a chave estava em cima das bolas do sinuca, onde a tinha deixado. Só que pense, vamos recapitular. A gente estava jogando com ele. Ele estava jogando, não era eu. Eu estava aguardando ele jogar quando eu recebi a mensagem. E eu disse: precisamos fazer tal coisa que é lá na rua, lá na Saveiro. Ele fechou a sala. Eu saí primeiro que ele, porque tinha que apagar tudo e eu tinha que sair pelo escuro. Então, logicamente, eu saí primeiro. Ele apagou a luz, fechou a porta. Então, o último que foi na sala foi ele. Não teve a possibilidade de, enquanto ele jogava, eu botar a chave em cima das bolas que ele estava jogando e ninguém ver. Nem eu mesmo. Tá entendendo? Então, eu cheguei, a gente abriu a porta, o Sérgio abriu a porta, e o Sérgio olhou para mim: Thiago, eu não tô acreditando, foi tu que fez isso. A chave tá lá em cima da mesa, em cima das bolas. Eu digo: não, foi eu. Tu acha que eu vou brincar? Então, cara, aí a coisa começou a ficar. Eu digo: Sérgio, vai acontecer, eu não sei de que forma, eles vão descer aqui, eles vão aparecer pra gente, de alguma forma vão entrar em contato, não sei de que forma, não me pergunta, só avisaram isso. Não pode ser, Thiago, não pode ser, aquela coisa toda, vai. Eu disse: Sérgio, vamos fazer o seguinte, tá na hora da minha ronda, porque eu pegava o carro da empresa, saía de dentro da empresa, eu ia no centro da cidadezinha, que é no próximo, eu não vou falar aqui no interior para não, sabe, alarmar o pessoal lá. Então o que acontece? Eu saía dali, eu levava 5 minutos
para ir e voltar do centro da cidadezinha e vou retornar para a empresa. 7 minutos quando eu ia muito devagar. Prestem atenção, isso era 00:57, exatamente quando eu saí da sala de sinuca e eu estava jogando com o Sérgio, certo? Então prestem atenção no horário. 00:57, eu saí da sala de sinuca, aconteceu esse negócio todo da chave, a gente demorou 5 minutos para achar a chave, então era 1h04, 1h05 da madrugada, quando eu entrei no carro. Eu digo, Sérgio, relaxa, não fica com medo. Não estou com medo, Thiago, vamos ver o que acontece, tal, tal. Nesse momento eu pego a Saveiro para descer, o Sérgio já está na portaria para abrir, porque ele era o porteiro, ele abriu o portão, eu parei a Saveiro e disse, Sérgio, fica tranquilo, o que for para acontecer vai acontecer, não é ruim, a gente sabe que não é ruim. Era interessante isso que a gente sentia no ar. A vibração. Exatamente. A frequência era de um amor, sinceramente, não era amizade, era de um amor, eles estavam ali por nós, por amor. Eles queriam que a gente sentisse aquilo e aquilo tu sentia, que tu não precisava ter medo. A gente abriu o portão, eu saí 1h04, 1h05 no máximo. Eu fui até o centro do Parecis. Quando eu cheguei no centro do Parecis, as luzes estavam paradas próxima àquela igreja que tem no centro do Parecis. Uma bola gigante de luz. Ela tinha 4 luzes embaixo, 2 azuis e 2 vermelhas. E elas faziam esse movimento. E ela estava completamente parada. E isso era 1h04 da madrugada. Se vocês conhecem o centro do Parecis, 6 horas da tarde já não tem mais ninguém na rua. Ninguém. O pessoal trabalha em floricultura ali e tal e tal. Então o pessoal não se movimenta. 6 horas não tem ninguém. Imagina as 4 horas da madrugada. Quando eu vi as luzes, eu parei em frente àquela igreja. Eu confesso, é difícil falar porque eu me emociono muito, porque eu comecei a chorar sozinho. Eu agradeci muito por aquilo ali. E as luzes continuavam ali, eu dava sinal de luz com o carro, eu desci do carro, me ajoelhei no chão, eu agradeci demais por aquilo ali. Porque é algo que só quem passa pode saber e sentir o que é. Quando eu me recuperei, a nave começou a andar lentamente em direção à empresa. Então peço desculpa a você, porque é difícil. É difícil. Fantástico mesmo a história. Eu já sabia, eu estava com o rádio HT ali, só que aquele rádio pega normalmente uns 900, 800 metros, que é um rádio HT comum, não é que nem o da polícia, sabe? Então eu sabia que estava indo até lá, então eu tentava chamar no rádio, eu fiz a volta com o carro, eu nem passei na casa do patrão, não fiz a ronda, eu voltei e eu fui andando ligeiro e tentando me comunicar no rádio. Sérgio, estão indo aí, e nada do Sérgio, só dava chiadeira e começou a entrar frequências no rádio também, que era eles que estavam enviando, e eu não conseguia entrar em contato. Quando eu cheguei próximo da empresa, prestem atenção, aí vai ver o tal do lapso de tempo. Era 1h04 no momento que eu saí da empresa, mais 5 minutos, 6 de ronda, 7, vamos dizer, no máximo. Então eu retornaria 1h13, 1h14 para a empresa. Quando eu chego próximo à empresa, eu vejo o Sérgio na frente com o portão aberto, com o telefone na mão. Ele gravou as luzes passaram ali, e ele disse, cara, eu tenho uma coisa para te falar. Eu disse, não fala, não fala. Eu sei exatamente o que tu vai me falar. E ele disse, como assim, Thiago? Não fala, eu peço que tu fique em silêncio, tu vai entender tudo. Eu contei a história. Eu parei no centro de Parecis, a nave apareceu, eu sabia que estavam indo aí e eu sei que tu filmou eles. Aí ele deu 3 passos para trás, começou a chorar. Ele começou a chorar e eu me abracei nele, disse, cara, era isso que eu queria te falar. E ele disse, como é que tu sabia disso? Porque eles apareceram para mim no centro de Parecis. E eu sabia que estavam vindo aqui e que tu ia ver eles. Então, nesse momento, a gente chorou, a gente se abraçou. Só para vocês terem uma noção, o Sérgio é uma pessoa que tem 50 e poucos anos de idade, semi-analfabeto. Ele está há 11 anos naquela empresa e ele é tido como um filho pelo dono. Ele tem um histórico lá fantástico. O Sérgio é uma pessoa incrível. Ele não conhece sobre o escovador, ele não conhece sobre... Ele mal estudou, ele não sabe mal escrever o nome dele. E ele está lá até hoje. Então, assim, pessoal, para que vocês entendam toda essa magnitude de tudo isso, eu nunca, jamais faria algo ou viria aqui contar uma bobagem para vocês para passar na rua, o pessoal, lá o doente, lá o louco, sei lá, o cara lá é semi-analfabeto, viveu na roça a vida inteira e ele disse que quando era pequeno ele tinha que andar 2 quilômetros para chegar na escola pelo meio do mato de uma trilha e que uma vez apareceu para ele e ele tinha medo, ele não queria ir para a escola, ele entrou em pânico. Entendeu? Então tudo tem uma ligação, essas coisas comigo que eu fui levado até lá, fui levado até ele, até minha esposa,
É incrível quando tu te depara com a ligação que tem nesse tipo de situação. Então aconteceu isso, a partir dali começou muito mais coisas. Então, mas esse foi o ápice, porque assim, eu fui avisado, a gente passou por 3 etapas, até a 4ª que foi o contato direto. Então, assim... Você estava falando do lapso do tempo que não concluíste. Boa ter lembrado. Do lapso de tempo, boa ter falado, Júlio. Me desculpe ter esquecido. Era para ter retornado para a empresa em 1h14, 1h15. Boa. Quando eu chego na frente da empresa, que eu vejo o Sérgio com o portão aberto, já com o telefone na mão e que eu vou falar com ele, eu olho no painel do carro, era 15 para as 3 da madrugada. E eu não sabia onde é que eu tinha passado esse tempo todo. E como eu descobri onde é que eu tinha passado e o que eu tinha vivido? Através da regressão da Gilda Moura. Onde veio todas as respostas, o que aconteceu. Grandes profissionais cientistas, né, do Brasil e do mundo. Do mundo. Quer dizer, nós temos uma pérola aqui em Montenegro. É que o tempo é relativo, né? O tempo é relativo, o tempo E ele teve esse lapso de tempo, ele estava em contato com ele. Não, e nós temos... Nesse meio do caminho que eu voltei, eu tive um contato enquanto eu estava parado lá. Só que para mim, não passou o tempo. Foi 5 minutos. Para mim, com eles. Hipnose. E nesse momento, depois vindo a regressão, me lembrei o que aconteceu, com quem eu estive, onde eu estive, o que me foi passado. Entendeu? Então, assim, a partir da regressão eu me lembrei Missão de tudo cumprida, isso. isso é que é porque importante. esse tempo relógio é o tempo dessa dimensão, mas em outras dimensões os tempos são diferentes. Né? Assim, ó, nós meia hora passa rápido, né? E a gente quer saber, né? Bastante coisa. Mas o mais impressionante do Thiago são os registros físicos, materiais, as provas não é uma fantasia da cabeça dele. E eu também... Isso foi muito interessante, Júlio, tu teve tocado nisso, desculpa te interromper, mas é porque eu tenho que falar isso porque eu seria só mais um louco vindo aqui falar. Com certeza. Beleza, vai ter gente que vai falar isso, não tem problema. Hoje a minha situação está tão resolvida, eu sou tão grato por tudo isso que acontece e continua acontecendo comigo, que eu não ligo. Eu estou aqui para ajudar aquelas pessoas que também passam pelo que eu passo, sabem que existe e precisam dessa ajuda. Assim como tu está me dando a oportunidade hoje, o Júlio, aqui de vir falar para essas pessoas. Então, o universo faz as conexões. Exatamente. Então, assim, ó, a gente vai posteriormente, se tiver possibilidade, o Gelson, de a gente fazer um programa, eu vou expor tudo isso para vocês, porque isso foi deixado de propósito, não era para mim. É para vocês todos que estão vendo, é para todos que precisam de uma resposta e para avisar que realmente até 2030 vai haver uma grande aparição para todos. Não é para mim, não é para o Júlio, não é para ti, é para todos. E nós temos o detalhe de como vai ser essa aparição? Não. O que acontece durante o contato? O que nós sabemos sobre essa aparição? Exato, isso é uma ótima pergunta. Durante o contato é dado tudo aquilo para ti que tu pode ser usado até o teu limite. Até o limite que ele sabe como funciona a mente humana. Não, tu imagina assim, vamos dizer assim, vou falar pro Thiago que tal dia vai vir uma nave, vai descer no meio de todo mundo e o Thiago vai sair falando isso para todo mundo. O que causa isso? O que vai dar? Vamos internar. Histeria. Entendeu? Então o que acontece? Eles querem que eu vá divulgando e despertando cada um. Sim. Quantos eu puder. É isso que eu digo desde o começo. O objetivo do meu contato é isso aí, desenvolver a espiritualidade humana, que abrange todo esse assunto, seres dimensionais, extradimensionais e tal, como um todo. Para que a gente possa estar apto a poder estar na frequência deles. O nosso próprio corpo não consegue receber a frequência deles, porque é fortíssimo, é alta demais para nós. Então a gente está numa dimensão muito abaixo deles. Tá, e eu tenho uma outra pergunta então. Qual a finalidade dessa aparição, ou desse contato? Do meu, por exemplo, vamos dizer a primeira parte, tá? Eu fazer com que primeiramente eu me evolua espiritualmente como um ser, numa evolução geral, tá? Para que eu possa passar para os outros. Aí vem a fase que entra a transição planetária. Esse é o segredo. A gente vibra, hoje a gente está num planeta de terceira dimensão, que aqui é tudo dificuldade. A gente vive num planeta fantástico, beleza? Mas vocês já notaram a dificuldade que é isso aqui? Tudo aqui é programado, tudo é dificultoso, tudo é dolorido, tudo tem momentos ótimos, mas tudo é feito aqui para quê? Para a gente vivenciar uma experiência de um ser de luz na carne. Aí que entra a espiritualidade, porque as pessoas a maioria dos ufólogos, eles não entendem isso.
Os seres têm aqui justamente para nos desenvolver, para a gente se desenvolver espiritualmente, para a gente consiga viver com outras partes do universo, com outros planetas, outras civilizações. Então, a gente precisa se desenvolver primeiramente. Então, a gente vibrando de uma forma diferente, a gente consegue tirar esse planeta de terceira dimensão para uma quinta, onde a gente vai ter medicina totalmente diferente, a gente não precisa de sistema monetário, a gente não precisa passar por guerras, por dificuldade, que é o que a gente vive aqui. Mas isso tudo foi programado para a gente passar, justamente para desenvolver nosso espírito, nossa alma. E lembrando bem, a gente não tem uma alma, a gente é uma alma dentro de um corpo da matéria. Então, começa por aí. Então, são vários casos, várias questões que são ligadas a isso e que os ufólogos hoje em dia precisam entender e adequar. E não é só enxergar a luzinha no céu. Se eles vêm e aparecem para todos, para as pessoas, é porque tem um objetivo. E tem algumas informações que dizem que nós somos uma experiência genética extraterrestre. Boa! A nossa evolução, com certeza. Vamos entrar assim, pessoal, é uma coisa bem fácil de entender, porque assim, ó, eu não quero aqui entrar em conflito com igrejas e coisas nada do tipo, mas o que acontece? Estão esquecendo uma grande parte da história. As tábuas sumérias, tá, são achadas, né, na Suméria, na Mesopotâmia, hoje ali é a região do Iraque, Irã, aquela área ali. São mais de 12 mil tábuas sumérias contando quem nós somos, da onde nós viemos, o que aconteceu antigamente, antes de Egito, pirâmides, antes de qualquer civilização aqui na Terra, tá? Isso foi antes de Abraão, de Moisés. Foi escrita essas tábuas sumérias pelos sumérios, tá? Há mais de 12 mil anos, e estão achando não sei quantos lá, tábuas até hoje. Sabe que existem mais de 12 mil tábuas sumérias e eles estão há mais de 100 anos transcrevendo, né, as inscrições, porque é difícil, né, de traduzir essas tábuas. Então, algumas já estão em alguns museus pelo mundo e as pessoas não sabem disso. Ali conta toda a história da humanidade, a nossa evolução, onde tudo aconteceu, porque as pessoas acreditam que a gente veio do macaco. Esse é o maior erro. Tá? Nas tábuas ali... Isso aí foi a minha maior decepção na Unicinos. Quando eu cheguei lá, que eu pensei, vou na universidade para abrir a mente, né? Daí uma das primeiras aulas que eu tive foi teoria da evolução do Darwin, que o homem veio no macaco. Pá, daí me caiu, não né? Foi. Me caiu os espetáculo, né? Então, porque é que eu acho que uma explicação assim... a gente tem que achar uma explicação, né? Daí dá uma explicação, mas assim, baseado nas informações que nós já temos, né? Isso é totalmente inaceitável. Big Bang também é outro, mas isso é outra área. É muito complexo e fascinante. Essa parte das tábuas sumérias, onde diz toda a nossa evolução, vocês podem ir com qualquer pessoa que estiver assistindo, pesquisar no Google o elo perdido da evolução genética humana. O ser humano, até hoje, os maiores cientistas do mundo não conseguem entender a lacuna do espaço de evolução, que normalmente duraria ali do Homo erectus para o Sapiens, levaria mais ou menos 12 mil anos, a evolução no tempo normal dela. Sim. Mas, nessa parte do Homo erectus para o Homo sapiens, durou 1.200 anos. Aí veio a intervenção de fora. A essa parte aí, isso está escrito nas tábuas sumérias. Entendeu? Então, assim, o povo Anunnaki, na verdade, eram os nibiruanos, do planeta Nibiru. Eles vieram para cá para minerar ouro, porque a atmosfera do planeta deles tinha um problema gravíssimo e eles estavam se dizimando. E os nibiruanos vieram para cá e os sumerianos, vamos dizer, o pessoal que já vivia aqui, deram o nome de Anunnakis, seres de luz, né, vindos das estrelas. Então, o pessoal precisa entender que nessa parte... Eles trouxeram os trabalhadores deles de lá. Houve um conflito durante muitos anos, isso há 450 mil anos, mais ou menos atrás. Isso não é pouca coisa. Gente, isso não é o que estou falando. Isso está lá nas tábuas sumérias, em qualquer museu da Europa. Fora as que não estão ainda traduzidas totalmente, que vai levar não sei quantos anos para fazer isso. Então,
essa parte que eles trouxeram esses trabalhadores para fazer essa mineração e já havia um combinado entre os sirianos e os nibiruanos para conseguir acrescentar a polaridade entre as raças do planeta, então precisavam criar uma raça diferente que foi nós. Não foi, a gente não veio do macaco, a gente veio de um ser humano primata, mas não o macaco em si, o animal. Sim. Um ser humano primata, um homem bem antes Sim. das cavernas. Homens erectus. Antes, muito antes ainda. Quando chegou no Homo erectus, que é aí que nós tivemos a evolução de 1.200 anos para chegar no Homo sapiens. E os cientistas até hoje não entendem como a gente levou apenas 1.200 anos para evoluir, sendo que as outras partes de evolução levavam 12.000 anos. Não, e tem um outro segredo que é a parte do DNA, né? Que eles chamam que é o lixo. Né? Essa é a parte do elo perdido. Então, quer dizer, Deus ia criar um DNA de lixo no Exatamente. Dizer, não tem como, não dá para acreditar nisso. Olha só, o Gelson também é estudioso. Essa é a parte do assunto que eu estou tentando ligar. Então, e nessa época aí, a gente tinha os deuses Enki e Enlil, filhos de Anu, do planeta Nibiru, tá? Nós tidos como Anunnakis, né? Mas eles eram nibiruanos. Então, o que acontece? Esses deuses foram incumbidos de desenvolver essa raça. Tá, então para nós estamos... Passa muito rápido, né? Vai terminando. Tem horas de assunto aqui. Mas então, eram os deuses astronautas? Certeza, sem dúvida. Tá escrito. Não é o Thiago que tá aqui falando, não é o Gelson, não é o Júlio. Tá nas tábuas. Por que isso acontece? Porque desde que a igreja tomou conta de tudo e manipulou informação sobre a Bíblia, que é um livro sagrado espetacular, mas está ali, como é que vamos dizer, foi tirado vários livros da Bíblia. O livro de Enoque está lá, que fala de encontro com o próprio Abraão. As carruagens de fogo. As carruagens de fogo. Gente, está tudo registrado, mas as é tudo manipulado. As dos profetas, né? Foi tudo manipulado. O Abraão próprio subia na colina e vinha um ser de luz Cara, por que isso não pode chegar às pessoas? Por quê? Porque a igreja manteve o controle. Por isso que eu não gosto de entrar, às vezes, em conflito, porque eu não estou falando aqui, não estou falando de Deus, não estou falando de... Não, cada um tem a sua religião e procure o melhor para si e tem que fazer, mas a gente tem que entender... Exatamente. Mas que a gente entenda que tem uma história antes disso e que ela foi manipulada. Então, essa parte da manipulação da igreja, a igreja recolhia impostos. Tu sabe que os cientistas na época... É que nem Einstein falava, que eu achei lindo, eu era adolescente lendo o livro. O que sabe o peixe sobre a fórmula da água em que nada toda a sua vida. Pô. Então, a gente está nessa fase. E esse despertar, essa ciência toda, essa plenitude do ser, porque o que mais importa é esse amor, essa civilização do bem que está por vir. É a vibração, é a nossa frequência hoje, é o que a gente precisa mudar. Infelizmente, 90%, 85% da humanidade não está desperta, está na sua matrix, e isso depende da frequência, né, das vibrações que as pessoas têm que ter. Bom, e essa sinalização, Thiago, é um... Júlio, infelizmente vou ter que encerrar, porque terminou o tempo de novo, mas assim, nós vamos retornar, né, com esse assunto novamente, porque isso aqui nós vamos ter que fazer uma série, né, de vários programas, né, TV Mon HD, e você aí, por favor, né, compartilhe, comente. Posso fazer pergunta aqui, né, que a gente pode... Venha para a família. Aí no próximo Luz na TV, que a gente vai convidar de novo o Thiago Goulart para vir aqui, a gente pode estar respondendo essas perguntas de vocês aí nos comentários. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau.